Agora para Brasília, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ficou com a relatoria da ação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, suspeito de assédio sexual contra a ministra Aniele Franco e outras mulheres. Gabriela Veras vem conversar com a gente e nos atualiza dos detalhes desse caso. Gabi. Caberá agora, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça definir em qual instância, como que vai ser o julgamento aí, portanto, do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Vale a gente só relembrar que esse relatório preliminar foi apresentado ainda ontem pela Polícia Federal, exatamente para eles saberem como que vai ficar o trâmite a partir de agora. Se o ex-ministro Silvio Almeida vai ser julgado na primeira instância ou se ele terá aí, portanto, um foro privilegiado e o caso vai tramitar no Supremo Tribunal Federal. A CNN apurou, Muriel, que inclusive isso é um passo dado pela Polícia Federal para evitar qualquer problema futuro que tenha com relação a essa investigação, nulidade de processo. Então já é um passo que a Polícia Federal dá para que esse processo comece a tramitar na instância aí correta. E cabe agora, portanto, ao ministro André Mendonça decidir tomar pelo menos essa primeira decisão com relação ao caso. Vale a gente também contextualizar aqui para quem está nos acompanhando que há dúvidas entre os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Corte para supervisionar casos de investigação contra o ex-ministro Silvio Almeida. Os ministros de Estado, de uma forma geral, têm esse foro no Supremo Tribunal Federal, mas vale lembrar, Silvio Almeida já não ocupa mais o cargo no Ministério dos Direitos Humanos desde a sexta-feira da semana passada. Então é um caso que será avaliado pela Suprema Corte para saber qual o prosseguimento dá a partir de agora, a partir das denúncias que foram ali contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, denúncias aí, portanto, de assédio moral e também assédio sexual. Volto com você, Muriel. Perfeito, Gabi. Obrigada, pelas informações. O Theo Cury está aqui com a gente já para repercutir justamente qual que é a tendência, qual que é o entendimento, pelo menos por enquanto, pelo que você conseguiu pescar aí entre os ministros do STF com relação a esse caso do Silvio Almeida. Olha, Muriel, ainda está meio nebuloso, está um pouco confuso, porque não houve ainda uma definição do Supremo em duas frentes. Tem duas possibilidades de definição sobre qual vai ser o tribunal responsável por analisar o caso do Silvio Almeida. Por meio de uma decisão do ministro André Mendonça, que como a Gabriela mencionou, foi escolhido o relator desse pedido da Polícia Federal de investigação. A Polícia Federal, na verdade, compartilhou a investigação que já toca com relação a Silvio Almeida com o Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão pode partir do ministro André Mendonça. Ao mesmo tempo, um julgamento que seria retomado hoje, mas que vai ser retomado na semana que vem, é o que deve dar, de fato, uma definição um pouco melhor com relação a esse assunto. É um julgamento que trata da ampliação do alcance do foro por prerrogativa de função. Em abril, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, ou seja, já tem 6 ministros votando favoravelmente a ampliar o alcance do foro por prerrogativa de função e mudar as regras sobre quem que pode ou não ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, esse julgamento, que ainda não terminou, mas que já tem uma maioria, ele dá um indicativo de qual vai ser o destino do caso envolvendo o Silvio Almeida. A gente separou aqui para vocês verem um trecho que dá essa pista para a gente poder entender. É a tese do ministro Gilmar Mendes, que já tem maioria nesse momento. Tá. Lembrando que tudo pode mudar a todo instante no Supremo Tribunal Federal. Mas a tese do ministro Gilmar, que já foi acompanhada por outros 5 ministros, então tem maioria, diz o seguinte, que a prerrogativa de foro para julgamentos de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, ou seja, continua existindo, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Ou seja, já está deixando claro qual que deve ser o caminho. Por que esse caso, essa última frase é mais importante? Sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Porque quando um ministro está sendo investigado, deixa o cargo de ministro, ou acaba o governo e ele sai do cargo, a investigação que tramitava contra ele sempre descia para a primeira instância.
Ele ficava no Supremo, por exemplo, quando ele ainda estava ocupando o cargo que ele ocupava, quando o suposto crime foi cometido. Sim. Agora, com essa nova regra, mesmo que essa investigação seja aberta depois de a pessoa deixar o cargo, que é o caso específico do Silvio Almeida, a investigação só começou de fato depois que ele pediu demissão, então não foi quando ele ainda estava no cargo, aqui dá uma pista para a gente de como que pode ser esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ainda está tudo em aberto, mas essa tese do ministro Gilmar Mendes dá um indicativo, dá uma sinalização de que essa investigação com relação ao Silvio Almeida pode sim ficar no Supremo Tribunal Federal. É o famoso gera um precedente, né? Ele abre uma brecha e essa tese que ainda é importante lembrar, está em julgamento ainda. Então pode até ter uma ampliação maior do foro para abarcar inclusive o Silvio Almeida ou pode seguir como está. Mas seguindo como está, já existe essa possibilidade de ele continuar no Supremo. Mas é isso, só acaba quando termina. Esse julgamento do Supremo com relação ao foro tinha um outro entendimento que foi fixado em 2018, restringindo o alcance do foro. Então, levando para a primeira instância, por exemplo, o caso do Silvio Almeida. Mas houve um pedido do ministro Gilmar Mendes para rever esse entendimento. E todos os ministros que estão votando agora, eles acham que tem que ter uma discussão mesmo. 6 já concordaram que deve ser nesse parâmetro. Dessa forma. Ou seja, se a investigação foi aberta, mesmo depois de um ministro, de um deputado, de um senador deixar o cargo que ele ocupa, essa investigação deve ser concentrada no Supremo. Isso, obviamente, gera críticas, mas é um outro ponto, é um assunto que está em discussão lá no Supremo. Vai dar muito o Supremo quer tomar tudo para si, seria basicamente e uma das críticas também se essa investigação começasse na primeira instância, subisse para a segunda, subisse para o Supremo, a pessoa teria mais chance de recorrer. No Supremo Tribunal Federal, essa investigação já está começando na última possibilidade recursal. Então, essa é uma das principais críticas e uma concentração das investigações no Supremo Tribunal Federal, que é alvo de críticas das pessoas, de muitas autoridades, de muitos políticos, enfim. Isso também tem um peso, mas os ministros questionam esse sobe e desce processual. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, fala sobre esse elevador processual, porque sobe, desce para a primeira instância, volta para o Supremo Tribunal Federal, dependendo do cargo que a pessoa ocupa. E tem uma outra questão que os rincões do Brasil com a influência política em determinado tribunal. Então, um cara que era ministro, por exemplo, de governo, antes foi desembargador em determinado local, tem uma relação naquela região. Então, isso também tem um peso político. Tudo isso entra nesse bolo e nessa complexidade do caso. Theo Cury, nosso craque do judiciário, aqui com a gente explicando esse cenário. Obrigada, viu, Theo? Valeu.